O mundo, ele, como você viu pelo mito, ele é preenchido por ciclos. E esses ciclos, elas estão presentes dentro do corpo da mulher e fazem parte do corpo da mulher. Enquanto homem, ele tem uma vida retilínea e o único ciclo que ele vivencia é o ciclo solar. O ciclo solar é: o sol nasce, chega no seu apogeu e morre. Ou o ciclo solar são as estações do ano. Você tem a primavera, que é associado à juventude. Depois você tem o verão, que é o adulto, o jovem e a maturidade. E, finalmente, o outono, onde as folhas caem e a força começa a perder, e a vida começa a perder sua energia. E o retraimento do inverno para, depois do inverno, que significa a morte, você renascer novamente. Então, esse ciclo é um ciclo masculino, né? O ciclo feminino, ele é o ciclo da lua. E as mulheres, elas vivenciam os dois ciclos. Tanto o ciclo do sol, o seu processo de chegar à maturidade, envelhecer e morrer, quanto ela vivencia o ciclo da lua, que a todo mês ela nasce e morre e retorna. Os mitos que nós estudamos, eles têm outra coisa, a função de reforçar e de permitir que a mulher vivencie arquetipicamente esse processo, que é o processo de ciclagem dela junto com a Lua. O processo de ciclagem com a Lua, ele aparece durante as fases do processo menstrual. Então, o ciclo da Lua, se você pegar o calendário lunar agora de novembro, você tem a Lua cheia no dia 30, certo? Você vai ter a lua crescente no dia 22, a quarto crescente, né? No dia 22. O que é o quarto crescente? É quando a lua está na metade. Tá? Você tem a lua nova, que é a lua negra, aqui no dia 15, onde ela não aparece no céu. E, finalmente, a minguante acontecendo aqui no dia 8. Aqui. Dia 8 aqui é onde ela está pela metade também. Certo? O ciclo da Lua, ele é vivenciado pela mulher ao longo dos seus 28 dias, que é o ciclo menstrual. E o ciclo menstrual, ele passa por 4 a 5 dias, no qual você tem a menstruação propriamente dita. Durante a menstruação, você tem o hormônio hipotalâmico chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante, em alta, certo? Ao mesmo tempo que você tem aí o LH baixinho, que é o hormônio luteinizante, e que ele vai crescendo devagarinho. Tá? O FSH, ele vai ser responsável pela liberação do estrógeno, ele vai crescendo ao longo do mês até chegar no seu pico, que se dá por volta do 14º dia. E, durante esse processo, o ovário, ele faz o que nós chamamos de recrutação dos folículos, tá? Onde os folículos vão crescendo até que um deles cresce o suficiente para que, quando você tenha o pico de estrogênio, que se dá junto com o pico de hormônio luteinizante, esse óvulo ele possa ser expelido e captado, então, pela tuba uterina e, se fertilizado, nidar na região do endométrio, dentro do útero. Ao mesmo tempo, enquanto o estrógeno vai crescendo, você tem aí o crescimento do endométrio, que vai se preparando justamente para receber esse novo ser que vai se implantar na região uterina. Depois que você tem o pico do hormônio luteinizante, o FSH, que é responsável pela liberação de estrógeno, ele cai e, imediatamente, você vai ter aí a progesterona, que começa a crescer e atinge aí o seu pico lá por volta do dia 24, 25, 22 ou 25. Quando a progesterona cai e você não teve anidação
de um embrião, desculpa, de um embrião no útero, imediatamente, quando a progesterona cai, você tem a descamação do endométrio, fazendo aí com que você tenha o ciclo menstrual. As meninas conhecem isso muito melhor do que eu, sem dúvida alguma. Certo? E isso daqui é matéria de colégio, todo mundo sabe disso daqui, conhece isso daqui. Eu só estou repassando para a gente fazer um remember. Os hormônios, eles são responsáveis por coordenar esse processo que acontece entre o corpo feminino como um todo, a sua mente e seus pensamentos e o útero. Então, as células, elas conversam entre si, e a sua conversa é uma conversa química. Essa conversa ela pode ser por uma via rápida, por um estímulo nervoso, ou ela pode ser por uma via lenta, que é o caso da liberação do hormônio na circulação sanguínea, tá? Que vai enviar mensagem para regiões do seu corpo, permitindo assim que você tenha aí a coordenação do desenvolvimento dessa fase cíclica, que é a menstruação. Ok?